se não for com o senhor, não fiquei com o senhor, doutor. Ciúme. Vocês juntar com o Pita, vocês acabam com o Pita todinho, larga. Ele tirou, né? Como é que me falou? Postou e tirou. Eu vi lá. Não tinha louco, Vou começar. Um minuto? Quanto fala? O meu só falta um. É aquele relógio, tá? Está atrasado. É hora de um ronco. É hora de Brasília. Falta um minuto na hora de Brasília. Depois da bola, o fogo lá. Eu não dou bola para nada, né? Eles fizeram pesquisa aqui atrás. Umas empresas. Ontem são personagens que é o Camão de Virgo. Eles querem investir então esqueci os caras é de maçã e americana, mas é o Vassoler que está andando e dando nas cidades. Como eu falei, o Vassoler com a oposição da parte o Marise dá diferença de 2% dele para o posto. Só que o Marise passou 6% de eliminação assim. Olha, isso não é grande. E depois dá o Pradinho e o senhor falava ali. Tipo 6,5, 7 desse negócio aí. Só que os caras preferem assim. Um minuto, doutor. Não. Tá bom, cara? Olha só. Eu mandei aqui tipo. Você fica o segundo secretário lá. Depois Não, você lá. eu pedi pro. Você quer ser o primeiro? Você vai ler isso aí? É o primeiro. Claro. Segundo Manezinho, tá bom, Mané? Segundo, tá. Vamos acabar logo. Segundo, tá. Eu já 5 minutos. Você quer falar? Pô, que bom. Você vai falar, cara? Só o Não, Júnior pra vai mim. falar. Você vai falar, Só João? o Júnior. Só o Júnior, então. Você vai falar, João? Vai falar, João? João no segundo. Você vai falar os 10 ou vai falar menos? Oi. Você vai falar? Você é o quarto. Tá doente? Nem quarto. Tá louco, fala. Ele Não foi. está bem. Vai, doutor. Quem vai prever? Então, ok. Vi, pergunta ela se está bem lá. Muito boa noite a todos. Solicito ao nobre colega Jonadab, primeiro secretário da mesa, que proceda à chamada dos senhores vereadores para verificação de efeito do quórum, para efeito de verificação do quórum regimental. Boa noite a todos. Ailton Aparecido de Pó Laurindo, Anderson Prado de Lima, André Pacola Sasso, Emerson André Carrite Conegrian, Francisco de Assis Naves, Gumercino de Cianelli Júnior, Humberto José Pita, Presente. Jonadab José de Souza, presente, José Aparecido Santana, José Pedro de Oliveira, Manuel dos Santos Silva, Nardelli da Silva. Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Lençóis Paulista. Convido o vereador
Dr. Emerson, para ler um trecho da Bíblia Sagrada e o artigo 148 do Regimento Interno. Boa noite. Leis acerca da guerra. Quando saíres à guerra contra teus inimigos e vires cavalos, carros e um exército mais numeroso que o teu, não tenha medos, porque o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, está contigo. Livro do Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Amém. Amém. Artigo 148. A Câmara exerce suas funções legislativas por meio de: inciso 1, propostas de emenda à lei orgânica, projetos de lei, projetos de decreto legislativo e projetos de resolução. Muito obrigado. Convido o nobre colega a fazer parte da mesa. Dr. Emerson, segunda secretaria, por favor. Solicito ao nobre colega Jonadab, primeiro secretário, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª sessão ordinária, realizada pela Câmara Municipal de Lençóis Paulista em 23 de maio de 2016. Com a palavra o vereador Nardelli. Senhor presidente, por ser de conhecimento de todos a matéria da ata, peço a dispensa da mesma nesta sessão. Pergunto aos nobres colegas vereadores se alguém deseja falar sobre o requerimento verbal do nobre colega Nardelli. Como ninguém deseja, vamos colocar o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Dispensada a leitura da ata por unanimidade. Coloque em votação a ata da sessão anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. A pedido do nobre colega Manezinho, vamos fazer um minuto de silêncio por todos os falecidos na semana passada em nossa cidade, especialmente o senhor Elvio Moreto e Walters Repic. Informo aos senhores vereadores e à plateia aqui presente que o nobre colega presidente Anderson Prado de Lima apresentou um problema de saúde e não poderá estar presente nessa sessão. Peço ao nobre colega Nardelli da Silva que assuma a presidência dos trabalhos desta noite. Muito obrigado ao dever a mim passado, doutor Pita. Vamos dar continuidade à sessão pedindo ao secretário que anuncie o expediente, requerimentos, indicações e moções. Expediente. Requerimento 237, de autoria do vereador Prado e Jonas, requer ao Executivo que envie cópia da pesquisa sobre a distribuição de uniformes de inverno realizada entre os pais de alunos, educação infantil e do ensino fundamental. Requerimento 238, de autoria do vereador Prado e Jonas, requer que o Executivo informe se existe a possibilidade de distribuir uniformes de inverno para alunos da rede municipal de ensino.
Requerimento 239, de autoria do vereador Tipó e Nardelli, requer que o Executivo informe se existe a possibilidade de enviar a esta Casa de Lei projeto para a redução do número de cargos de confiança e cargo em comissão em quantidade de 50 a 70 do número total atualmente existente no quadro da Prefeitura. Requerimento 240, de autoria do vereador Jonas, requer que o Executivo informe o valor de ingresso da Facilpa dos shows acordados foram destinados para as vítimas da enchente que atingiu o nosso município no último janeiro. Requerimento 241, de autoria do vereador Jonas, requer que o Executivo envie em relação contendo o nome dos servidores de cargo de agente administrativo que elaboram nas escolas e creches do município, especificando para cada um o nome da escola ou creche que o servidor trabalha. Indicações. Indicação do 322 a 328, dos vereadores Prado, Tipó, Pita, Chico Naves, Júnior e Bentinho. O requerimento 229 ao 334, também dos mesmos vereadores. A indicação 335 e 336, de autoria do vereador Chico Naves e Bentinho. Moção de pesar, de autoria do vereador Cagarete e Emerson, e com o nome de todos os vereadores, requer o envio de pesar à família da senhora Maria Aparecida Berenguel Carmelindo, manifestando sentimentos do pesar do Poder Legislativo Municipal pelo seu falecimento ocorrido no dia 21 de maio. Moção de pesar de autoria dos vereadores Cagarete, Emerson e Prado, e com o nome de todos os vereadores, requer o envio de moção de pesar à família do senhor Elvio Moreto, manifestando o sentimento de pesar do Poder Legislativo Municipal pelo seu falecimento ocorrido no dia 24 de maio. Moção de congratulação. De autoria do vereador Prado e com o nome de todos os vereadores, requer o envio de moção de congratulações à senhora Cleusa de Fátima Ribeiro Spirandelli pela realização da 16ª edição da festa em comemoração ao Dia das Mães, realizada no dia 22 de maio. Moção de pesar 84, de autoria do vereador Prado e Cagarete e com o nome de todos os vereadores, requer o envio de moção de pesar à família do senhor Wetz Rep, manifestando o sentimento de pesar do Poder Legislativo Municipal pelo seu falecimento ocorrido no dia 26 de maio. Consulto se algum dos senhores vereadores deseja falar sobre requerimentos ou moções. Já está aqui o pedido. Pela ordem, o vereador Júnior Dentista. Cadê o coronel? Excelentíssimo senhor presidente Nardelli da Silva, na noite de hoje, demais companheiros, público e imprensa aqui presente. Primeiramente, o nobre colega Prado me deixou um comunicado para que eu usasse a palavra em falar em nome dele, em nome de todos também que fizeram as indicações e requerimentos juntamente com os outros vereadores. E em decorrência de problema de saúde, que o Prado semana passada teve um pequeno problema de saúde, onde ele se dirigiu ao hospital e o médico, por prevenção, o indicou que não viesse à sessão da Câmara de hoje, só para eventuais cuidados e tratamentos que ele tem que fazer. Deixo aqui a minha estima ao nobre colega Prado, que melhore logo e a semana que vem com certeza estará de volta. Vou falar aqui das indicações que fiz juntamente com os vereadores, o Chico Naves, Dr. Pita, Nardelli, Jonas, Tipó e Prado.
manutenção e iluminação na Vila Répic, manutenção da iluminação do túnel que liga a Vila Répic à Vila Mamedina, para as pessoas tenham mais segurança. Na Vila Contente, melhorias na passagem sobre o córrego do Corvo Branco, onde está danificada. No Júlio Ferrari, limpeza de Boca de Lobo, localizada na rua Zezinho Padeiro. Capina da área baldia, na rua Zezinho Padeiro, que é a última rua do bairro lá embaixo. Melhoria na sinalização da Avenida Alfredo de Oliveira Capucho. Sinalização e iluminação. No Jardim Santa Cecília, capina e limpeza do terreno na rua César Giacomini, em frente ao Corpo de Bombeiros. Conserto de passeio público na mesma rua. Jardim Grajaú, recap da rua Marcílio Mineto, capina de terrenos na mesma rua. No Monte Azul, melhoria na sinalização da Avenida Dante Andreoli. Jardim Nova Lençóis, melhoria na iluminação pública da Avenida Hermínio Jacon. Também conservação e manutenção do canteiro central da mesma avenida. Jardim Príncipe, recap e manutenção das vias públicas do bairro, instalação de redutor de velocidade na rua Silvio Capelari. E deixo aqui também, como o Manuel já falou, o Dr. Pita já comunicou, a moção de pesar da família do Elvio Moreto. Elvio Moreto e Maria Aparecida Berenguel Carmelino e o seu Vertes Rep, também, que eu não sabia, fiquei sabendo hoje, infelizmente. Requerimentos. Pergunta se existe a possibilidade de distribuir uniformes de inverno para alunos da rede municipal de ensino. Pede cópia da pesquisa sobre distribuição de uniformes de inverno, realizada entre os pais dos alunos da educação infantil e ensino municipal. Foi uma pesquisa que foi feita nas escolas com os pais. Também deixar registrado aqui, presidente, semana passada eu fui comunicado pelo deputado Estevão Galvão e pelo órgão, o setor da prefeitura, de uma verba de R$100 mil, de uma emenda do deputado para a reforma e revitalização do estádio municipal Arcanjo Brega. É uma verba mínima, mas ajuda, né? Ajuda e bastante. Eu acho que deveria ser investido mais dinheiro ali no esporte, não tirar de outras áreas. Eu sei que tem dinheiro disponível no esporte e é um patrimônio público, aquele estádio bem no centro da cidade, que tem que ser recuperado. Então fica aí o meu agradecimento ao deputado Estevão Galvão pela essa verba. Estevão Galvão do Democratas. E a outra verba também do Jorge Tadeu do Democratas, a pedido meu, para a recap das ruas do Jardim Príncipe. Né? Então devemos aí, em breve, ter esse dinheiro aí que o Jardim Príncipe já se encontra num estado aí, do mesmo estado que no Jardim Itapuã se encontrava, né, que já foi recapeado. O dinheiro já está empenhado e em breve deve sair. Falar também na inauguração da área de lazer de Alfredo Guedes, no domingo retrasado eu não estive lá, foi uma manhã de domingo, mas eu estive lá semana passada e também voltei lá na quinta-feira, onde pude ver que a verba enviada ano retrasado pelo deputado Estevão Galvão, mesmo que conseguiu a verba para o estádio municipal, foi aplicada em uma academia ao ar livre, lá nessa praça, em torno de R$30 mil. E onde era um canavial em frente às casas dos moradores, hoje é uma área de lazer e uma praça muito bem feita. Ficou faltando apenas uma coisa lá, que os moradores pediram, que é um campinho de futebol de areia com alambrado. Mas isso aí, no futuro, nós vamos resolver. Então, eu queria agradecer aqui também o término dessa praça, e estive lá também nas casas populares de Alfredo Guedes, que já eram para ter sido entregues há 2 anos atrás, e até agora está lá em construção e vagarosamente. Poucos funcionários, verba pouca que o estádio está mandando da CDHU
para pagar essa empresa e estipula-se aí que até o final do ano deva entregar essa obra e tão logo esteja pronta as casas, abrirá aí as inscrições para sorteio dessas moradias. Então, muito se pergunta quando vai ter inscrição, quando vai ter inscrição. As inscrições serão abertas somente quando as casas estiverem quase prontas. Quase prontas. Isso aí é um recado que eu dou aí para tirar alguma dúvida da população de Alfredo Guedes. Por hoje é só, presidente. Muito obrigado. Seguindo a ordem, o secretário desta mesa, Jonadab José de Souza. Com a palavra. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores e público aqui presente. Boa noite. Eu quero falar aqui a respeito dos meus requerimentos que eu fiz essa semana. Fiz 2 requerimentos com o vereador Prado e também o vereador Cagarete. Nós fomos questionados essa semana via Facebook em relação à distribuição de uniforme de inverno aos alunos da educação infantil e ensino fundamental. Nós fizemos contato com a diretoria, inclusive o Cagarete já explicou via Facebook. Segundo a diretora da educação, foi feita uma pesquisa onde os pais optaram por uma segunda camiseta ao invés da blusa de abrigo. E nós estamos formalizando esse pedido via requerimento, porque houve muitas mães que não participaram dessa pesquisa. Elas alegam que não teve acesso a essa pesquisa. Então nós estamos pedindo para que a diretoria de educação reavaliar esse caso, para ver a possibilidade de estar vendo essas famílias que precisam, que tem famílias realmente que precisam desse abrigo nesse período de inverno, e até questão também de prevenção, nesse tempo muito frio, da questão da gripe que atinge principalmente as crianças. Também fiz um requerimento, senhor presidente, pedindo informação em relação da conversa que todos os vereadores nós tivemos ali na época da FACILPA, inclusive foi o Dr. Pita que sugeriu, da questão do ingresso, destinar uma parte desses ingressos da FACILPA aos vitimados da enchente. Então, gostaria de saber se a prefeitura já fez alguma reunião, já tomou alguma decisão com a diretoria da Associação Rural para ver o que pode ser repassado a essas famílias da enchente. Também fiz um outro requerimento pedindo para a prefeita nos informar quantos agentes administrativos que trabalham nas escolas e nas creches do município. Nós tivemos aí aquela audiência com esses agentes administrativos. A prefeita supriu do projeto de lei, mas ela alega que precisa contratar esses agentes administrativos. E conforme nós vemos aí que está as creches para inaugurar, a creche ali do Jardim Grajaú e do Maria Luísa 4 também está para inaugurar. E nesse projeto, a prefeita estava querendo contratar esses agentes administrativos escolares com valor bem acima dos valores de salário dos atuais agentes. Então, nós chegamos a uma conclusão para que a prefeita estude uma possibilidade de ou fazer um aditivo para esses que estão com salário de 1.200 hoje, ou então contratar esses novos agentes no mesmo salário, para que não haja uma rivalidade dentro da categoria, até mesmo por questão de ações de equiparação salarial.
E também quero falar aqui, senhor presidente, a respeito de um requerimento que a dona Beth Atanásio me retornou, em relação a uma moradora de rua que mora ali embaixo do Pontilhão, na Marechal Rondon com a Osni Mateus. Então a dona Beth Atanásio informou que no momento ela pediu um prazo, na realidade, pedindo um prazo para que, porque a pessoa, a funcionária que está acompanhando esse caso, ela se encontra de férias e só ela que tem esse relatório, que pode estar passando para os maiores esclarecimentos, dizendo que está à procura da família para que seja retirada essa pessoa daquele lugar, e além de ser perigoso, está deixando ali muito feio o cartão postal da nossa cidade. Também quero voltar a falar, senhor presidente, a respeito do atendimento da UPA. Gostaria que a senhora prefeita e o doutor Márcio Santarém se empenhasse em retornar o médico que foi retirado dali. Foi retirado um médico o ano passado e a dificuldade está grande ali de atendimento. Eu sei que esse período de frios é muita epidemia de gripe, de inflamações, e o atendimento ali está meio complicado. Para que ela coloque, pelo menos nesse período de inverno, mais um atendimento ali que contrate, que faça algum jeito para melhorar o atendimento da UPA. Porque não é justo que a população pague o não cumprimento ali dos quesitos que a prefeitura tem com o governo federal. Nós sabemos que a UPA é um benefício do governo federal para o município, mas o nosso pronto-socorro funcionava muito bem. Então, essa UPA ela nem deveria ser colocada ali dentro do hospital, ela devia ir para os bairros, igual é feito nas outras cidades. Em Bauru, você vai lá, todos os bairros longe do centro tem a UPA. E aqui eles tiraram o atendimento do hospital, o pronto-socorro, e colocaram a UPA. Então, que dê, pelo menos, a qualidade de vida, de melhora de atendimento ali na UPA, porque a população tem reclamado. E também voltar a cobrar, senhor presidente, para que tome providência da Praça da Bíblia. A Praça da Bíblia está uma vergonha. No centro da cidade, é uma praça toda pichada, e nós vemos aqui, do lado da prefeitura, pintaram, deixaram bem bonita aqui a Praça do Tonicão, pelo evento do Joyce, né, que está acontecendo aí. Então eles pintaram, então, do mesmo jeito que eles têm o cuidado com o Tonicão, eu gostaria que tivesse com a Praça da Bíblia, que é uma praça do povo, e ali não pode ser usada daquela maneira que está, um verdadeiro descaso. E que também as indicações que o Júnior já falou nessa noite, em relação ao bairro Júlio Ferrari, a iluminação, a capinação, em relação aos estádios, né, as praças precisam de mais conservação, as praças dos campos de areia, dos bairros, do núcleo, da SECAP, precisa de manutenção, precisa de tratamento, não vejo mais fazer tratamento. Antigamente eles faziam tratamento da areia, passavam um tempo, ia lá, tratava, jogava um produto, e eu não vejo isso mais acontecer. Então nós estamos aqui passando para a prefeita e para os coordenadores, diretores, o que a população tem exatamente pedido e cobrado de nós. Tem muitos pedidos, cada vereador tem uma demanda, o PSDB tem as demandas, os pedidos a apresentar, e nós também, nós aqui estamos representando o povo. Então, senhora prefeita, para que cuide ou cobre do responsável, que é o esporte, para que dê a manutenção necessária. Porque o esporte de Lençóis Paulista está abandonado. Está abandonado. Nós vemos aí algumas coisas acontecendo, obra acontecendo, que é o caso do ginásio da Alba, que eu com o vereador Manuel tivemos em Brasília,
e conseguimos o recurso. Também em São Paulo nós tivemos reunião com o deputado Arnaldo Jardim, com o secretário de esporte da época. O Chico Naves também esteve em Brasília lá para pedir o piso. Então nós estamos empenhados e as obras que estão acontecendo, algumas paradas por questões, sei lá, se é burocrática de licitação, de obras, de empresas contratadas, mas as obras que estão paradas, que dê sequência, porque o mandato está acabando e o povo precisa de uma resposta em relação dessas obras que estão paradas. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, doutor Emerson Carrite Conegriá. Com a palavra. Boa noite a todos. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Começar agradecendo a população de Lençóis. Pelo apoio que tem dado, né, a nós vereadores, com a sua participação, com as reivindicações, porque nós só podemos e tentamos fazer um bom trabalho porque tem vários vereadores que a população de Lençóis distribuída em todos os bairros, que nos trazem as reivindicações, as ideias, as solicitações, e a gente, como eleito do povo, transforma isso nos requerimentos, indicações e nas nossas bandeiras e lutas. Então, muito obrigado, população de Lençóis, que se essa Câmara está indo bem, e o Executivo também, a nossa cidade está indo bem, que nos orgulha muito, é porque ela é composta de pessoas que amam Lençóis Paulista. Então, eu vou começar falando de alguns requerimentos que eu, o vereador André Pacola Sasso, o Dodô e o Mané nós fizemos, mas até por uma falha minha acabou não entrando essa semana. Mas repassando porque foi pedido da população, já fica aqui requerido verbalmente, a semana que vem entra no expediente. Então, no Jardim Príncipe, né, um requerimento perguntando se a possibilidade de instalar redutores de velocidade nas ruas preferenciais lá no Jardim Príncipe. Também outro requerimento da população, né, que a gente está passando, pedindo, né, ao setor competente que esclareça o horário de funcionamento do ginásio de esportes Claudinei Quirino da Silva, lá conhecido como Amarelão, e bem como também da pista de atletismo, né, para que depois possa repassar melhor para a população, para que essa tenha mais acesso ao esporte e lazer em nossa cidade. Também, uma outra agora indicação, não mais requerimento, a possibilidade de realizar a repintura e sinalização do redutor de velocidade localizado na Rua Paraná, próximo ao cruzamento da Rua Bolívia, lá no Jardim Nelly. Também a possibilidade de trocar refletores que encontram-se queimados lá no Parque do Povo, no Jardim da Prata. Possibilidade de tapar buraco existente ali no Campo de Malha, né, localizado na Avenida João Antônio Lorenzetti, próximo ao número 527, lá no Jardim São João. E também voltar a lembrar os nossos pedidos, acredito de outros vereadores também, que melhore a sinalização das faixas de pedestres ao redor da escola de Valdo Roque Bianchini, ali no Jardim da Secap. Então, não só lá, como faço uma revisão em todas as escolas, por questão da segurança das crianças. E também aproveitando, população, que a gente pede mudança, né, dos políticos, da presidenta, do presidente, dos ministros, de todo mundo, cobrando que cada um tem que fazer a sua parte. Ótimo, parabéns. Só que o país só irá melhorar, já falei isso. Para construirmos um bom quadro, é como se fosse quebra-cabeça. Cada um tem que ter colaborado com a sua peça, por menor que seja, por menos importante que ele ache. Então, cada um de nós, da população, também tem que fazer a sua parte. Falando de trânsito, o que a gente vê? Às vezes as crianças estão atravessando, as pessoas jogam o carro em cima, aceleram. Esses dias teve um acidente ali na esquina do hospital, eu estava próximo, parabéns aos meninos do SAMU, que no mesmo instante, apesar que já era no hospital, chegaram, enquanto a polícia não chegou, tentaram organizar o trânsito. A gente pedia para as pessoas reduzirem, muitos, a grande maioria, tinha consciência, reduzia, desviava. Outros tacavam o carro por cima, queriam ultrapassar, quase atropelando as pessoas que estavam salvando quem está acidentado. Ora,
Aí eu falo que eu quero que o meu país melhore porque a culpa é do outro. O meu país não melhora porque o que eu elegi não presta. E a minha parte? E a minha parte como mãe de família que tem que educar os filhos, como condutor de um veículo? Não é porque eu estou dentro do carro que eu passo em cima de todo mundo. E aí falo, eu quero que o Brasil seja primeiro mundo. O primeiro mundo não é só do dinheiro. O que leva um país para o primeiro mundo é a educação, o respeito às regras, aos deveres. Porque quando nós cumprimos nossos deveres, a maioria dos nossos direitos estão implícitos. E muitas vezes o que acho que até uma falha nossa é que até a gente como político, talvez por medo de perder um voto, porque está cobrando a parte de cada um, tem medo de falar isso. Mas enquanto nós aceitarmos essa situação e permitirmos que cada um faça o que quer e depois reclame colocando a culpa no outro, nós não temos chance alguma de mudar. Pode mudar presidente, pode mudar o que for. Essa é minha opinião particular. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte. E aí eu já escutei muito, conversando, às vezes em palestra que a gente dá, o pessoal falando, mas eu sou uma pecinha tão pequenininha. Mas nós estamos vivendo e o tempo passa. E como nós não podemos parar o tempo, vamos pensar no exemplo de um relógio. O melhor relógio, qualquer relógio, até o melhor relógio do mundo, ele é composto de um monte de peças. As grandes, as imponentes, as que brilham por cima, mas que só brilham por cima porque tem as que os estruturam por baixo. Que às vezes não aparecem. Mas se essas peças desistirem de trabalhar, ou se uma pecinha do relógio, por menor que ela seja, ela desista de trabalhar, para tudo. Tudo. E aí não dá para ela falar, eu quero que o tempo passe e que tudo gire do jeito que eu gosto. Eu tenho que fazer a minha parte. Assim como eu agradeço a população de nos cobrar, nós também temos que colocar a cabeça no travesseiro e falar, amanhã de manhã, o que eu posso fazer de melhor para a orientação do meu filho? Pela minha família, pela minha vida, pelo respeito com o próximo a partir do momento que eu saio na rua. Agora eu estou dentro do carro, abaixo o vidro do carro e jogo a sujeira para quem pegar. Mas alguém que vai varrer. Paro na casa dos outros, coloco o som alto lá e reclama se o policial for lá e pedir gentilmente para você se retirar. E se fosse na porta da sua casa? O que a sua família achar? Então, por favor, olha, esse exemplo, eu fiquei estarrecido com a questão ali do acidente. Eu tentei também dar sinal, a maioria até colaborou, mas uma grande parte da população não faz a parte dela. Inclusive, eu também me incluo de melhorar a cada dia, que aqui é um aprendizado. Mas nós temos que começar a fazer as coisas e parar com essa ideia de nos vitimarmos de tudo, que tudo nós somos vítima, que tudo nós somos coitado, que tudo a culpa é do outro, e começar a fazer a nossa parte. Olhar sim a vida dos vizinhos, dos outros como um parâmetro, mas olhar também a nossa. E isso, só para encerrar, me fez lembrar acho que uma historinha que eu já contei aqui, que alguém me contou, né, que os antigos contavam, né, que era a lavadeira e a vidraça da vizinha. Tinha uma vizinha, né, que a janela da cozinha dela dava para o quintal da outra senhorinha que lavava roupa. E todo dia ela falava, meu Deus do céu, olha, essa mulher fala que ela é lavadeira, tanta gente leva lá, será que todo mundo está cego? Olha, pendurando aquelas roupas sujas no varal. No outro dia, nossa, de novo essa senhora não sabe lavar roupa, pendurando essas roupas sujas no varal. No outro dia, acho que eu vou lá ensinar essa senhora a lavar, porque é impossível, ela trabalha tanto e não aprende, limpando, lavando e pendurando as roupas sujas no seu varal. Um dia, né, chegou no final de semana, chamou o marido, venha ver aqui, olha aquela vizinha, né, com aquelas roupas tudo suja, pendurada no varal, acho que eu vou lá ajudá-la. Ele falou, olha, você pode até ir, mas antes você não gostaria de lavar o vidro da nossa vidraça, não? Então, gente, fica só uma sugestão. Vamos cada um de nós fazer a nossa parte. Vamos ter orgulho do que nós temos. Claro, aqui na Câmara temos as críticas, e as críticas são construtivas para todos refletirem. Porque também se não tiver situação, oposição e crítica, a gente não evolui. Quando está tudo muito bem, é legal, mas tem que tomar cuidado para ver se nós realmente estamos crescendo como seres humanos ou como seres da sociedade. Mas também olhar um pouquinho o que nós podemos fazer antes de apontar o vizinho. Muito obrigado, boa noite a todos. Pela ordem, Francisco de Assis Naves, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a todos que irão nos assistir pela TV Prevê e todos que nos assistem pela internet. Gostaria também, senhor presidente, de mandar uma boa noite aqui para o nosso amigo, amigo seu também, o Nirtão da Sônia, não é? Pediu para que nós lembrássemos dele aqui, que ele sempre está assistindo a TV Prevê, está sempre acompanhando o nosso trabalho aqui, então que continue assim, Nilton. Nós precisamos de pessoas que realmente acompanhem o trabalho dessa casa, para que o senhor possa ficar atento, né, tudo aquilo que aqui fazemos em prol da nossa população. Senhor presidente, nós temos 2 indicações que nós fizemos, eu e o companheiro Bentinho, aonde primeiro nós estamos pedindo para a diretoria de esporte, para que eles façam um catador de bolas, porque o campo fica muito perto, o Paradão, e tem um rio, e muitas vezes a bola cai dentro do rio e eles estão perdendo as bolas. Quando não perde, eles têm que entrar dentro do rio para pegar essa bola. Então eles estão pedindo aqui, viu, Júnior, para que a diretoria de esporte faça um catador de bola. Seria, não é, coisa simples, não vai dinheiro, não é apenas cortar um bambu grande e colocar na ponta lá um catador de bola lá para que possa pegar essa bola, tipo uma rede. Então eles estão pedindo porque tem perdido bolas e tem também perigo de se afogar no rio. Então a gente está pedindo aí para que seja atendido o pessoal aí que pediu para que eu fizesse essa indicação para a diretoria do esporte deixar à disposição deles para eles usarem quando a bola cair dentro do rio. O outro pedido que nós estamos fazendo aqui também é que nós temos um problema muito grave, e isso inclui problema de saúde, onde nós temos lá no Claudinei Quirino da Silva, conhecido como Amarelão, lá no Júlio Ferrari, nós temos lá o ginásio de esporte, aonde nós temos mais ou menos eu contei, deu mais ou menos 50 pombas, mas tem mais, e elas ficam dormindo nas travessas do telhado, e elas fazem as fezes delas, elas sujam muito o chão, o assoalho, e aquelas fezes que elas estão fazendo, ela transmite doença, como já foi falado aqui em outras vezes. E ali as crianças praticam esporte daquele local, as pessoas às vezes usam aquele esporte, aquele ginásio de esporte para fazer festa, e eles têm que lavar de tanta sujeira que tem dos pombos. Mas a preocupação é justamente por causa das doenças. As fezes dos pombos pode trazer doenças graves, pode até vir matar, devido à gravidade das doenças que as pombas podem trazer. Então nós estamos pedindo para que o setor responsável, para que tome providência em relação a isso, porque é muito fácil, é muito melhor nós fazer a prevenção do que depois ter que fazer o tratamento de uma pessoa que foi infectada devido às fezes do pombo. Então é mais fácil você tratar uma gripe do que depois a pessoa pegar a pneumonia, não é? É muito mais caro o tratamento. É muito mais fácil fazer a prevenção. Então a prevenção nesse caso era justamente colocar uma rede naquelas travessas e evitar que os pombos venham a dormir naquele local, para proteger as pessoas que frequentam aquele ginásio. Então estamos pedindo aí para que seja atendido esse pedido. É questão de saúde pública, e saúde pública nós temos que dar uma atenção importante para isso. Nós, como pessoas públicas, nós temos que estar atentos a isso. E na medida que as pessoas vêm reclamando, é importante que sejam tomadas as providências. Hoje os remédios são caros, os postos de saúde nós temos falta de alguns remédios, nós temos a UPA, se passarem lá agora está cheio de gente doente, então poderá alguém ficar doente devido às fezes dessas pombas, não é? Então seria importante a gente fazer a prevenção para evitar que alguém venha ficar doente e evitar
que nós tenhamos aí mais gente no posto, mais gente internado, mais gente precisando de remédio. Então a prevenção eu acho que é importante. Então por isso eu pediria, vamos estar acompanhando isso, para que o setor competente tome as providências em relação àqueles pombos que estão dormindo na travessa. O problema é eles dormir, que à noite eles fazem aquela sujeira. Então, fazendo a rede como foi feito em outro ginásio de esporte, eles não virão dormir, eles vão dormir para fora. Então, não acontecerá esse tipo de problema. Então, espera aí que a gente possa ser atendido nessa situação. Gostaria, doutor Emerson, de acompanhar aquele raciocínio do senhor, quando o senhor falou da importância de cada um fazer a sua parte. Existe uma historinha que numa floresta ela estava pegando fogo e aí os passarinhos começaram a voar e somente um, ele foi lá onde tinha uma bica d'água e ele lá pegava a sua água e jogava lá tentando apagar aquele fogo. Logicamente ele não ia conseguir, mas como o senhor disse, ele estava fazendo a sua parte, não é? Então os outros passarinhos perguntaram para ele, mas você é bobo, você fica jogando essa água no bico, você não vai conseguir apagar. Ele respondeu justamente aquilo que o senhor disse, eu estou fazendo a minha parte. Não é? Então significa que quando todos se unem, quando todos buscam um objetivo, logicamente o resultado eles serão grandes. Então só gostaria de acompanhar o raciocínio do senhor. Então era só isso, senhor presidente, e muito obrigado pela atenção de todos. Pela ordem com a palavra, o doutor Ailton Aparecido Tipó. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, imprensa, nossos telespectadores da TV Prevê, nossos internautas, o nosso vereador externo assíduo que está de volta, o Mário Batistella, saúdo a todos os presentes aqui, Mário. Só está faltando agora, Mário, eu ver você comandando uma aeronave. Voltar a comandar, né, Mário? E muito obrigado pelo prazer que me proporcionou quando dos meus primeiros voos, quando fomos até Tatuí, acho que foi um dos primeiros voos solos que eu tive depois que eu tirei minha carteira de piloto, e o senhor gentilmente me acompanhou e me deu muitas dicas lá. E é muito bom ver o senhor recuperando-se do problema que o senhor passou. Eu queria cumprimentar aqui, senhor presidente, nós estamos enviando uma moção de aplauso, de congratulações a Cleusa Spirandelli, por mais uma realização do evento do Dia das Mães. Pudemos também estarmos presentes através de atendendo alguns pedidos dela, com aquilo que foi entregue para as mães. Eu, o nosso presidente Prado, infelizmente não pude estar ali fisicamente junto, porque não estava na cidade naquele dia. Mas a Cleusa faz um trabalho, senhor presidente, como posso dizer também, no meu caso, todo final de ano, que já são mais de 10 anos, entregando brinquedos nos bairros pobres, a Cleusa faz isso com as mães do núcleo, há anos e anos e anos. Como o senhor também, senhor presidente Nardelli, o senhor também sempre coloca à disposição a sua estrutura de som para fazer eventos de graça para a população, coisa que a nossa cidade, infelizmente, é muito carente. Então temos sim que aplaudir essas iniciativas que a Cleusa tem já de muito tempo, para que Deus dê saúde para ela continuar sempre à frente desse projeto. Eu gostaria, senhor presidente, de comunicar que muito provavelmente na próxima segunda-feira estarei ausente da sessão. Se confirmada a reunião que acontecerá no Conselho Federal da OAB em Brasília, na sede nacional da OAB em Brasília,
do qual fui convidado como um dos representantes do Estado de São Paulo, como advogado, para tratarmos da reforma da Previdência Social, para conversarmos e falarmos a respeito das mudanças que querem promover no sistema previdenciário brasileiro. Nós que atuamos nessa área desde 1987, praticamente são 30 anos, nós aprendemos um pouquinho das necessidades das pessoas, da expectativa das pessoas, da luta das pessoas, da esperança das pessoas que trabalham e contribuem por uma vida toda para conseguir a sua minguada aposentadoria. A grande maioria. Acompanham há 29 anos aqueles que se aposentaram com 5 salários, 4, 3. Hoje, estão ganhando 1. Eu posso falar isso por muitas pessoas que eu converso, que me procuram. Alguns casos existem solução, outros casos não existem. Então, o grande problema eu tenho certeza que o presidente da República, ele vai saber ouvir, como vi uma entrevista dele, que a reforma da Previdência, como o senhor Henrique Meirelles está querendo, Mário, só vai acontecer se a sociedade, se as centrais sindicais, se os partidos políticos, todos concordarem. Porque senão não pode acontecer uma reforma da forma como o senhor Henrique Meirelles quer. Porque ele está colocando hoje como se a Previdência Social fosse a culpada pelo estado que o país se encontra. E todo mundo sabe que não é isso. Isso é uma série de ações desastrosas que o PT praticou ao longo dos últimos anos e que hoje nós estamos pagando o preço. Não a Previdência. A Previdência Social ela é superavitária. Existe um projeto que eles querem aprovar em Brasília, senhor presidente, que é a famosa DRU, Desvinculação das Receitas da União, que já existe. Eles querem aumentar, Pita, para 30%. Sabe o que representa isso? Representa 30% da receita da Previdência, Mário, que eles podem legalmente, através de projeto de lei, transferir para outros ministérios. É claro, as pessoas contribuem para a Previdência Social e uma parte desse dinheiro vai para o Ministério do Turismo, da Educação, dos Transportes, da Agricultura. É claro, vai faltar na Previdência. Então não dá. Tem que reformar a Previdência ou tem que tomar uma medida que contém os gastos excessivos. Agora, se alguém disser, tipo, você é contra uma reforma da Previdência? Não, eu sou a favor. Mas eu sou a favor que se respeitem totalmente as regras para aqueles que já estão no mercado de trabalho. Nós podemos citar alguém que já faz 15 anos que está contribuindo. Uma mulher, falta mais 15 para ela se aposentar. E essa mulher hoje tem 40 anos de idade. Ela se aposentaria com 55. Não acho justo, correto, que venha uma reforma e diga, olha, a senhora vai se aposentar só com 65 anos. Não é possível. Não dá para comparar o Brasil, gente, com os países da Europa, onde as pessoas se aposentam com 65 anos. O sistema de educação nesses países é de primeiro mundo. O sistema de saúde que o Estado oferece nesses países é de primeiro mundo. O salário que essas pessoas ganham no dia a dia é de primeiro mundo. Nós não podemos comparar com o Brasil, onde a grande maioria da população vive com um salário mínimo. Não é possível. Então não queira, senhor Henrique Meirelles, não queira comparar o Brasil com os países da Europa
com os países de primeiro mundo. Se o senhor quer colocar uma aposentadoria com 65 anos, então a partir de hoje, o senhor comece a dar uma educação, uma saúde, um transporte, um bem-estar de primeiro mundo de graça para a população. Então nós, provavelmente, senhor presidente, na segunda-feira, e inclusive, se eu não estiver ausente, já quero deixar claro, é uma ausência não remunerada, todos sabem da minha conduta, eu irei a serviço do país, a serviço do Brasil, a serviço dos contribuintes, dos aposentados, para levar e emprestar um pouquinho do meu conhecimento para aqueles outros colegas advogados e técnicos que estarão presentes, porque a OAB Federal, o Conselho Nacional, o Conselho Federal da OAB, está agora à frente dessa discussão. Desvincularam, senhor presidente, o Ministério da Cultura. Desvincularam, não tiraram apenas o status e juntaram com o Ministério da Educação, que eu também achei errado. Houve uma insurgência gigante dos artistas. O Michel Temer recuou. Agora a Previdência, está todo mundo quieto, senhor presidente. Tiraram a Previdência Social do status de ministério. O INSS foi para o Ministério do Desenvolvimento Social. E a Previdência Social foi lá ser uma pastinha do Ministério da Fazenda. Que é isso, Mário? Desde 1960 que foi criado o INPS e o IAPAS, com a Lopes, a Lei Orgânica da Previdência Social, e num piscar de olhos, tratar a Previdência dessa forma. Mas eu sei, Nardelli, que isso não é do Michel Temer. Isso é do Henrique Meirelles, que tem a sua visão. Agora, quer reformar a Previdência para os novos ingressantes, os novos iniciantes, os que ingressarão agora no regime? Eu concordo. Eu concordo. Tem um deputado federal, Mané, eu não me lembro o nome dele, que é inclusive do PSDB. Ele concedeu uma entrevista para a Rede Globo e disse o seguinte: olha, quando o Fernando Henrique assumiu, foi em 94, não é? O Fernando Henrique queria criar a idade mínima de 65 anos. Mas o Fernando Henrique disse o seguinte: vamos criar aqui um período de transição de 20 anos. 20 anos, Mário. Sabe o que teria acontecido se eles tivessem aprovado? Nós já estaríamos hoje passado esse período de transição e já poderíamos estar num modelo novo de previdência. Mas não quiseram fazer lá atrás, Mário. Então, se o Michel Temer hoje falar, vamos começar a pensar para a Previdência, para daqui 20, 25 anos, nós estarmos todo mundo com uma idade mínima, vai dar certo, Mário. Porque todo mundo que está hoje contribuindo e esperando a sua aposentadoria não vai ter prejuízo. Então, senhor presidente, eu estou já deixando aqui já a minha justificativa. Caso eu não esteja presente na segunda-feira, já peço aqui desde já o desconto dessa sessão dos meus subsídios, porque estarei a serviço da população, da OAB, não a serviço da Câmara, mas nós estaremos discutindo sim esse assunto importantíssimo, que nós temos que defender as pessoas que estão a caminho do seu direito, que estão concluindo o seu projeto de aposentadoria. Nós não podemos deixar o prejuízo para eles. E eu quero, senhor presidente, agradecer aqui mais uma vez pelos votos que recebi em 2012. Eu não esperava realmente que eu fosse ter mais de 1.800 votos, e a população acreditou tanto em mim, como acreditou em todos os senhores, e nós viemos e estamos fazendo realmente a diferença, uma Câmara transparente, uma Câmara que não se envolve, graças a Deus, em nada de errado, que dá resposta para tudo, onde cada vereador, à sua maneira, tem feito o seu trabalho, uma Câmara que não tem nenhum problema na justiça,
Os poucos que tem são anônimos e estão sendo todos arquivados. E eu quero mais uma vez agradecer a esse povo que sempre confiou no meu trabalho, porque 6 mandatos, senhor presidente, tem que ajoelhar todos os dias e agradecer esse povo. Muito obrigado. Encerradas as discussões, no fim da listagem de inscrições, as indicações vão ser encaminhadas aos setores competentes. Põe em votação requerimentos e moções. Favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado todos os requerimentos e moções. Peço ao secretário que inicie o expediente com os projetos. Enquanto o secretário vai organizando o pedido de regime de urgência, eu quero pedir autorização do plenário, que é soberano. Nós estamos com o projeto de decreto que aprova o parecer prévio ao Tribunal de Contas do Estado, do Poder Executivo, as contas de 2014. O prazo vence na quarta-feira, não estava na pauta, por esse motivo essa presidência pede autorização do plenário. Os favoráveis à apreciação nesse momento desse projeto, 8 de 2016, permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido e entra na ordem do expediente o projeto, que será em única votação nominal. A pedido do plenário, então, já vamos pôr em votação. Está em discussão neste momento, única discussão, e será a única votação, o projeto 8 de 2016, que é as contas de 2014 do Poder Executivo. Com a palavra o doutor Ailton Aparecido Tipó, sobre o projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, eu confesso que fui pego de surpresa, acho que como todos os colegas, que esse projeto não estava relacionado para a votação dessa noite, e me parece que devido a prazos regimentais, eu solicitei uma cópia do parecer e foi enviado a mim, e devido ao grande volume de trabalho que nós estamos tendo com a comissão de inquérito da enchente, inclusive com documentos que estão chegando, inclusive acabou de chegar o laudo aqui do DAE, chegou agora aqui, o Diego me entregou, eu não consegui analisar as contas de 2014. Mas existem várias inconsistências. Várias. Rapidamente, o tribunal fala aqui no voto do conselheiro: não houve divulgação na página eletrônica do município das informações relativas aos repasses a entidades do terceiro setor. Baixo nível de investimento da prefeitura, 3,69%, inferior à média dos demais municípios fiscalizados por esta unidade de fiscalização do RCL. Fiscalização de natureza operacional. Em 2 escolas municipais visitadas, constatou-se em desconformidade com o recomendado pelo Conselho Nacional de Educação a inexistência e insuficiência de recursos pedagógicos e de apoio à atividade docente. Turmas excedendo o número de alunos recomendado e salas de aulas cuja relação área
da sala aluno é inferior ao aconselhado. Item B53. Realização, ouçam, senhor presidente, realização de gastos excessivos com publicidade institucional, ferindo os princípios da economicidade e da razoabilidade. 2014, hein? Parece que chegou uma denúncia aí de gastos com publicidade, né? Que foi aberta 2 comissões de inquérito. Item C11. Diversas, mais uma vez, hein? Pita, eu voltei para essa casa em 2013. 2013 já votamos as contas, eu acho que de 2009. Depois votamos em 2010, depois 2011. Todo ano vem escrito diversas irregularidades em licitações. E eles montam apartados, Pita, e vão julgar em separado. E foi o que o Nardelli falou. Eu não vejo mais depois o resultado desses apartados. Eu não vejo. Isso some, desaparece das nossas mentes. Inclusive contrariando jurisprudência deste tribunal e recomendações do exercício de 2010. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Contratos examinados em loco. Não há designação formal de responsável pela fiscalização da execução dos contratos, em detrimento ao disposto do artigo 67 da Lei Federal. Execução contratual. Item C23. Significativo atraso em 3 obras visitadas. Construção de 2 ginásios e de muro de arrimo, havendo inclusive paralisação dos serviços em 2 delas. Os funcionários da empresa contratada para a construção de uma creche não estavam utilizando nenhum equipamento de proteção individual. Nessa mesma creche não foi apresentado o livro de ordem de obras e serviços de engenharia. Item C243. Coleta e disposição final de rejeitos e resíduos sólidos. O município atende parcialmente a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos, pois não realiza as demais modalidades de seu tratamento com a reutilização e compostagem e a recuperação dos dejetos. Pessoal, agora Nardelli. Permanência no quadro de pessoal de servidores comissionados cujos cargos não possuem características de direção, chefia e assessoramento. Opa! Então parece que a coisa não era só aqui na Câmara que eles falavam, né, Pita? Até que enfim alguém viu que lá nos quase 200 cargos da prefeitura, o problema está lá. Porque aqui, o que a doutora Débora, promotora, pediu, foi feito, foi adequado, foi extinto o cargo, foi remanejado atribuições, foi feito tudo. Aqui eu posso falar que está certo. Atendimento à lei orgânica. Instruções e recomendações do tribunal. Atendimento parcial às recomendações. ATJ e Ministério Público manifestam para emissão favorável com recomendações. As contas da prefeitura. E aí, no final, existe uma aprovação por parte do tribunal, como sempre fazem. Mas eu tenho o meu pensamento. O tribunal, ele releva muitas coisas, porque ele deixa recomendações, recomendações e recomendações, mas no final não acontece nada. Viu, Pita? O tribunal já recomendou aí, inclusive, a demissão de servidor comissionado com mais de 70 anos, que está aí trabalhando na prefeitura. Não acontece nada. Não acontece nada. Existe a PEC da Bengala, que foi aprovada no STF, nós sabemos
que eles mesmos apelidaram de PEC da Bengala, que onde um servidor hoje estatutário pode ficar no serviço público até os 75 e não mais até os 70 anos. Qualquer servidor. Mas servidor comissionado não, né, gente? Mas tá aí. Então, devido ao fato, gente, de que existem vários problemas que são recorrentes, mesmo o tribunal emitindo um parecer favorável, eu não vou acompanhar o tribunal, principalmente, nobres colegas, porque o próprio presidente mesmo acabou de falar, ele pediu a autorização do plenário para colocar o projeto em votação, porque acho que o prazo para aprovar é quarta-feira que vence. Mas ninguém falou, hein, senhor presidente? Ninguém falou, hein? E nós temos que, sempre elogiando a secretaria, mas nós temos que falar, a secretaria também falha, e falhou. Falhou. Porque se tivesse avisado na sexta-feira, olha, vai entrar o projeto do Tribunal de Contas, todos aqui, tenho certeza, que tivessem interesse iam poder estudar. Mas todo mundo aqui, né, mané? O projeto estava com pedido de vista, né? Mas a secretaria trabalha muito. Pouquíssimos servidores trabalham muito. Então, de parabéns pelo trabalho, mas falham também, porque são seres humanos. Como nós todos falhamos. Nós todos falhamos. Graças a Deus que nós falhamos. Mas, devido ao projeto entrar de última hora e ainda existirem falhas apontadas pelo tribunal, que são recorrentes, eu não posso votar a favor desse parecer. Me dá uma parte, presidente? Permite Sim. que eu fale daqui, senhor presidente? Sim. Eu queria perguntar ao senhor, que tem vasta experiência em Câmara de Vereadores, o que a Câmara pode fazer? Eu acho que temos que votar favorável ao tribunal, que fez o trabalho. Mas o que a mais podemos fazer? O que temos que fazer? Já que nós temos a função fiscalizadora, o que nós vamos fazer com esses pareceres, com tudo isso? Vamos mandar para o promotor público, nós vamos investigar, vamos fazer a ceida desse processo? Porque o que nós podemos fazer? Eu ouvi outro dia, doutor Pita, eu não me lembro se foi o Jonas, o colega Jonas, ou o Nardelli, dizendo que ia pedir para o Ministério Público todos os apartados, ou que todos os encaminhamentos que foram para o Ministério Público em outros anos, e para saber qual foi o desfecho. Foi você, Nardelli? Foi o colega Nardelli que disse. Então, como o colega Nardelli disse, acho que foi semana retrasada, quando entrou o projeto a primeira vez, então nós temos certeza que o Ministério Público vai nos enviar isso. Foi enviado ofício, Nardelli, ou não sabe? Mas o ofício para o Ministério Público para saber de tudo que foi enviado não foi feito. Então, senhor presidente, eu requero aqui que seja enviado ofício ao Ministério Público para que seja informada essa casa dos encaminhamentos feitos pelo Tribunal de Contas ao Ministério Público, dos apartados, eventualmente enviados ao Ministério Público, das soluções que foram dadas, se teve algum tipo de fiscalização pelo Ministério Público, se teve alguma ação ou se não teve. Porque todo ano, Pita, todo ano tem apartados. E o ano passado eu me lembro muitíssimo bem que o próprio tribunal recomendou, inclusive, teve uma compra sem licitação com 3 empresas da cidade que girou em torno de quase 500 mil reais. Sem licitação. Eu não citei o nome das empresas aqui, porque são empresas antigas, tradicionais da cidade, e que venderam para o município, estava no relatório do ano passado. Então eu peço, senhor presidente, doutor Pita, que a mesa, que vocês conduzem tão bem a mesa, então, para enviar um ofício ao Ministério Público para saber dos últimos anos o que foi enviado, o Ministério Público vai informar e qual foi a solução que foi dada, se foi arquivado isso ou se teve alguma. Porque realmente
Todo ano vem esses apartados e a gente não fica mais sabendo de nada. Né? O tribunal fala que, olha, não é dado corretamente um destino para o lixo de Lençóis. E aí? Fica nisso. O tribunal, Pita, não fala, ó, então nós vamos punir vocês por isso. Eles não falam. Essa é a falha também do tribunal, não é? Tudo bem, está feito o requerimento aqui, senhor presidente. Obrigado. Peço à secretaria que atenda o pedido do nobre vereador e faça o requerimento. E em resposta do tribunal, companheira, o tribunal diz que os apartados continuam fiscalizando e que o vereador não fique impedido de tomar nenhuma providência ou decisões que sejam pertinentes. Essas foram as palavras do tribunal. Com a palavra o vereador Jonadab José de Souza. Senhor presidente, nobres vereadores, vou falar também a respeito desse parecer prévio. Quase todas as indicações e as manifestações do Tribunal de Contas aqui, eu tenho falado constantemente. Inclusive, eu até mandei para o Ministério Público, através do sabadão que eu tive lá na usina de reciclagem, nós questionamos o promotor em relação do desfecho do lixo. A CETESB disse que tinha feito um acordo, e esse acordo, até hoje, a Prefeitura não tomou posição. Então, é um jogo de empurra-empurra. A Prefeitura joga para a CETESB, o promotor falou que está aguardando o laudo da CETESB, e aí está os apontamentos. Então, é o que eu sempre questiono. A relação dos muros de arrimo, desde que eu entrei aqui, eu estou cobrando esses muros de arrimo ali do Júlio Ferrari. Foi feita uma boa parte, mas ainda falta alguns muros, inclusive, acho que umas 2 sessões atrás eu fiz novo pedido, que as famílias estão em risco, as casas estão em risco, esses muros de arrimo. O governo do estado, a CDHU, mandou dinheiro e a prefeitura fica nessa lentidão. O setor da engenharia da prefeitura é uma lentidão terrível. Senhor Antônio, não sei o que o senhor faz, o senhor não consegue controlar esse setor de engenharia. Porque a prefeitura, eu sempre digo aqui, na hora dela cobrar do contribuinte, do município, cobrar das pessoas, ela é muito ligeira, é uma lebre. Mas na hora dela cuidar dela mesma, ela omite uma tartaruga. Se colocar esses diretores, já falei um monte de vezes e volto a falar. Colocar diretores para tomar conta de tartaruga, essa tartaruga vai fugir, porque eles são incompetentes. Incompetentes. Relação aqui de contratar pessoas com idades já aposentadas. Nós tinha um caso do senhor Abílio Campeão, que foi falado. A prefeitura não teve a capacidade de dispensar ele. Ele veio a falecer, por isso que cortou o cargo dele e agora colocaram outro lá. E tem outro cargo que eu vou falar aqui, que é do senhor Valdir Gomes. Valdir Gomes é aposentado da rede de ensino, professor, acho que deve ser aposentado da OAB. Ele tem umas 4, 5 aposentadorias e exerce um cargo criado pelo senhor Marise de procurador jurídico da prefeitura. E não acha esse homem. A prefeitura tem um monte de advogado aí, um advogado que para mim, esses advogados aí, acho que não sei se como que eles chegaram aí, porque eles eram funcionário, escriturário. A prefeitura abriu um concurso, Chico, nenhum advogado da OAB passou os funcionários, que tinham acabado de passar na faculdade pegado a OAB, passaram. A senhora Silvia, é um caso, o Silvio, o Jorge, o outro lá, como é que chama? O Rodrigo Fávaro. São 4 advogados que a prefeitura tem, que o senhor Valdir Gomes entrou, eles eram funcionários. Deram um jeito lá no concurso público, agora são advogados da prefeitura. Tem um monte de advogado aqui, e o Valdir Gomes está procurando na cidade, ele deve estar procurando na cidade que não achou, porque eu não acho esse homem em lugar nenhum. Procurador da prefeitura.
porque ele foi advogado do PSDB, chegou com o senhor Marise e tem a proteção do senhor Marise. A publicidade aqui, estou cansado de falar, foi abrida a ceia aí, a prefeitura gasta, dá dinheiro para o jornal, ela mantém esse jornal para falar bem, Então, eu gostaria de fazer requerimentos, a secretaria pode fazer já amanhã, todos esses questionamentos. Eu quero saber da prefeitura o que ela fez para adequar no que aqui está pedindo. Isso aqui não é um parecer prévio, está dizendo aqui que é um prévio, que ela deu as condições da prefeitura, mas não está concretizado ainda. Então o Ministério Público está lá e nós temos que fazer o papel. Eu vou cobrar de gasto com publicidade, porque é fácil pagar para o jornal defender, é muito fácil o jornal Chapa Branca da cidade, porque o jornal não publica que o SAI, com seus 10 milhões, está despejando desde janeiro o esgoto numa cidade que diz que tem selo verde. Por que o jornal não fala isso? Porque o jornal omite tudo isso aqui que o tribunal apontou, de cargos, de pessoas que não são capacitadas para aquele serviço, de creche, de escola, está tudo aqui. Um monte de questionamento. As creches que estão sendo construídas aqui, a prefeitura, nem do próprio funcionário público, ela exige o equipamento, IPI, né, que fala, de proteção. Ela não exige, aí quer cobrar dos outros. A engenharia cobra aí, multa os coitados que não faz calçada, e multa aqueles que não têm acessibilidade, fecha prédio, fecha bar, fecha não sei o quê, e ela mesmo, os prédios dela é tudo irregulares. Então fica aqui minha indignação com a maneira que o PSDB, a senhora Bel Lorenzetti, administra a cidade. Isso sem eu falar dos demais assuntos da proteção que não tem de empresas. Aqui a cidade é protegida, não entra emprego na cidade porque eles não querem. As grandes empresas que sustentam o PSDB não deixam entrar empresa em Lençóis. Por isso que está aí esse caos de desemprego. Vocês viram aí, eu falei a semana passada do senhor Rocinho, o jornal já lançou um negócio sobre emprego. É uma dificuldade terrível de trazer emprego para essa cidade. Por quê? Porque os poderosos que controlam a cidade, que controlam... A Bel, ela está aí, ela é fantoche também, a Bel. É fantoche. O que é fantoche? Ela faz o que os outros mandam. O senhor Marise manda. O Marise é mandado pelo grupo. E o grupo controla a cidade. Quem paga é a população. Quem paga é a população. Então, fica a minha indignação contra esse e contra os demais que tem que ser corrigido e eles não têm capacidade de corrigir. Então, senhora Bel, dispensa o procurador que não faz nada, corrige isso aqui, termina os muros de arrimo, para de dar dinheiro para o jornal, diminui os cargos que a senhora tem. A imprensa o Pradinho não tinha imprensa nenhuma, hoje a imprensa da Bel tem 8 pessoas. Cada diretoria tem um fotógrafo, um jornalista, parece que não tem capacidade, nenhum só. É um monte de gente para fazer um serviço. Aí o Jonas vem falar aqui, eles ficam com gracinha, arruma laranjas para ficar fazendo denúncia, para ficar criticando. Mas eu falo mesmo, doa quem doer. Eu quero, cadê que vocês mandam o projeto para retomar o hangar lá da família que vocês ajudam? Cadê a Volato, que está lá, propaganda enganosa que enganou a população para se reeleger e até hoje não gera nenhum emprego? Cadê? Retoma da Volato e dá para quem quer, dá aquela área para o Vinagre Belmonte, para alguém. Então está na hora de vocês começar. A cidade está abandonada, está um caos. Eu gostaria muito, senhora Bel, que a senhora mandasse a tocha olímpica passar nos pontos, passa lá na Vila Contente, no túnel lá, mostrar para a rede nacional, para a Globo, filmar lá a ponte que vocês abandonou os coitados lá. Passa lá. Começa a divulgar aí a proteção que vocês dão para os canavieiros e para as empresas das enchentes aí. Porque ajuda vocês na campanha política. Está na hora a população nacionalmente de acordar. Chega de PSDB. Houve mudança em Brasília, tem que ter em São Paulo e precisa ter em Lençóis Paulista. Precisa ter mudança em Lençóis Paulista. Porque isso que está acontecendo aqui é o que a gente faz. O papel nosso é fiscalização. E nós não podemos omitir o parecer do tribunal que ele está apontando várias irregularidades. Só que eles não tomam posicionamento. Fica enrolando, aí sai a Bel,
Volta o Marise. Sai o Marise e volta a Bel. Fica nesse põe, tira, põe, tira. População, vamos dar uma resposta para esse povo. Muito obrigado. Ainda está em discussão o projeto. Como ninguém deseja falar sobre o projeto, peço ao secretário que faça a votação nominal, única. A presidência não vota. Nominal. Ailton Aparecido Tipó Laurindo, André Pacola Sasso, Emerson Carrite, Chico Naves, Júnior, Dr. Pita, Jonadab é contrário, José Aparecido Santana, José Pedro de Oliveira, Manezinho, Nardelli da Silva. Houve 4, 5, 6, 7. 7 favorável e 3 votos contra. O projeto está aprovado. Declaração de voto ao Dr. Pita. Senhor presidente, nobres colegas, eu estou ainda angustiado. Sou totalmente a favor do trabalho do Tribunal de Contas. Totalmente a favor. Mas eu estou angustiado porque a Câmara tem que fazer alguma coisa. Tem muitos apontamentos. O ano passado, como disse o nobre colega Tipó, tem apontamentos também muito graves. Compra de tinta na cidade, de empresas conceituadas na cidade, que isso é feito sempre. Os conceituados estão todos juntos com a prefeita. Não é? Então, a Câmara tem que fazer alguma coisa, essa função fiscalizadora. Não sei o que tem que fazer. Temos que falar com o doutor Rocha, temos que pedir para a TV prever aqueles que têm conhecimento do que a Câmara pode fazer. A Câmara tem que fazer alguma coisa, a prefeita tem que se explicar. Não é? Porque senão nós vamos embora daqui a 6 meses e não tem explicação nenhuma, tudo vai para debaixo do tapete. Então isso está me angustiando. O tribunal fez o trabalho perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? Algo tem que ser feito. Amanhã eu vou consultar o doutor Rocha e não sei, de repente fazer uma SEI para investigar os 3 últimos anos. O que foi feito, nós temos que saber. A Câmara tem essa função. Senão não importa nada. Não tem razão de ter Câmara de Vereadores. Peço ao secretário que dê continuidade ao expediente com os projetos. Projetos a ser lido do expediente. Projeto substitutivo ao projeto de lei número 24, altera e consolida a lei municipal 3.332, de 4 de novembro de 2003, e posteriores alterações, que dispõe sobre a criação, composição e funcionamento do Conselho Municipal, Conselho Tutelar do município de Lençóis Paulista. Projeto de lei legislativo, projeto de decreto legislativo número 25, concede título de cidadão lençoense ao Dr. Wagner Antônio Pichelli. Projeto de decreto legislativo número 26, concede título de cidadão lençoense ao Dr. José Luiz Pereira de Andrade, de autoria dos vereadores Ailton Tipó Laurindo e Nardelli da Silva. Projeto de lei 65, concede prioridade no atendimento aos usuários portadores de diabetes nos casos de realização de exames médicos em jejum total. Autoria do Nardelli e do vereador Tipó. O projeto 24 de 2016, a sua emenda altera o inciso 1 do artigo 3º e vai para as comissões. O projeto 65 de 2016 também vai para as comissões. O projeto 26 de 2016 também para as comissões. E projeto também 25 de 2016 vai para as comissões. Projeto de lei número 64/2016 e também o projeto 63/2016. Os dois projetos, ele tem regime de urgência, assinado pela maioria dos vereadores. Autoriza reabrir crédito especial para utilização do saldo do convênio firmado com o Ministério da Saúde para implantação
da Unidade de Pronto Atendimento UPA. E o 63 autoriza a reabrir crédito especial para utilização de saldo de convênio firmado do Ministério da Saúde, visando a aquisição de equipamentos para a Unidade de Pronto Atendimento UPA. O projeto 64 de 2016 tem pedido de regime de urgência dos vereadores presentes, está apto a discutir o regime de urgência. É verba para a UPA. Em discussão, o regime de urgência. Como ninguém deseja discutir, vamos pôr em votação. Em votação, o regime de urgência. Favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto 64 de 2016. Ninguém deseja discursar, o projeto está em votação. Primeira votação. Favoráveis, permaneçam como se encontram. Em regime de urgência, única votação. Favoráveis, permaneçam como se encontram. 64 de 2016, passado o regime de urgência, única votação. Aprovado. 63 de 2016, também com o regime de urgência. Pergunto se alguém deseja discursar sobre o regime de urgência. Como ninguém deseja, vamos pôr o regime de urgência em votação. Favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado, unanimidade também, o regime de urgência. Em discussão, o projeto 63 de 2016. Como ninguém deseja discutir o projeto, vamos pôr em votação. Projeto 63 de 2016, aprovado por unanimidade. Agradeço a presença de todos, nobres vereadores, agradeço a todos que nos assistem na TV Prevê pela audiência, a imprensa, os visitantes, os vereadores, e agradeço a Deus por ter dado a oportunidade, e melhoras ao nosso presidente Prado. Está encerrada a sessão.